Boa noite a todos. Tudo bem? Espero que sim. Hoje estarei realizando mais uma aula do estágio supervisionado do Uninter. E desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Meu tutor é o Natalino, meu nome é Cleide e estarei com mais uma aula hoje. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, gravando essa aula. Conto com todos vocês. O meu estágio é o do ensino fundamental, fundamentos pedagógicos, e hoje irei esclarecer um pouquinho sobre quais são os fundamentos teóricos e metodológicos da educação infantil, a ideia de infância e a sua escola, tá? Vamos lá. A ideia de infância e sua escola, primeira identidade, a criança adulto ou a infância negada. Segunda identidade, a criança, filho, aluno, ou a infância institucionalizada. Terceira identidade, a criança, sujeito social, sujeito de direitos, função da instituição de educação infantil, educar e cuidar. Certo? E a ideia de infância e a sua escola. A referência para esta discussão é o importante historiador francês Philippe Ares, que organiza o entendimento histórico da criança por meio de 3 identidades. A primeira identidade é a criança, adulto ou infância negada, nos séculos 14 e 15. Segunda identidade, criança, filho, aluno, ou a criança institucionalizada, nos séculos 16 e 17. Terceira identidade, criança, sujeito social ou sujeito de direitos, do século 20. Primeira identidade, a criança, adulto ou infância negada. Felipe foi buscar nas artes e na literatura da época medieval a ideia que prevalecia sobre a criança e a infância. Afirma ainda o autor que as crianças eram desenhadas como o adulto em escala menor, com músculos e feições de adultos. As crianças morriam em grande número pelas precárias condições de higiene e saúde. Esta mortalidade infantil era considerada natural, talvez porque se acreditasse que a criança pequena não tinha alma. Sobre a prática do infanticídio na Idade Média, assim nos ensina Ares, em 1978. O infanticídio era um crime severamente punido. No entanto, era praticado em segredo, sob forma de um acidente. As crianças morriam asfixiadas naturalmente na cama dos pais, onde dormiam. Não se fazia nada para conservá-las ou para salvá-las, tornando-se um infanticídio tolerado. As pessoas se divertiam com a criança equina como um animal de estimação. Um sentimento superficial, a paparicação. Ainda sobre a paparicação, podemos dizer que atualmente tem-se um tanto deste sentimento, pois muitas escolas de educação infantil guardam referência a esta criança relacionada a um animalzinho de estimação. Um mimo dos adultos. Isto percebe-se através dos nomes que são dados a essas escolas: Pirilampo, Ursinho, Pimpão, Totó, Fofinhos e etc. Podemos concluir que, neste período, essa identidade da criança está definida pelo não sentimento de infância, o que quer dizer que não havia afeto pelas crianças, ou que, na totalidade, eram abandonadas ou desprezadas, mas sim que não havia uma consequência da particularidade infantil, ou seja, não se distinguia a criança do adulto.
Segunda identidade, a criança, filho, aluno ou a infância institucionalizada. A infância torna-se o centro do interesse educativo dos adultos. Sentimentos de afetividade, cuidados, reconhecimento, continuidade da família. A escola é o meio de educação, segundo Aires, em 1978. A escola confinou uma infância outrora livre no regime disciplinar, cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX resultou na enclausuramento total do internato. Duas ideias novas surgem ao mesmo tempo: a noção da fraqueza da infância e o sentimento da responsabilidade moral dos mestres, que tenham três características do ensino disciplinar da época: a vigilância constante, a delação erigida em princípio de governo e a instituição e a aplicação ampla de castigos corporais, tá? Em relação à família, essa tornou-se o centro de afeição entre pais e filhos. Os pais se interessavam pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com intensidade. As crianças ganharam roupas específicas que as distinguia dos adultos. Observe-se que a família não é nova, mas sim o sentimento de família é que muda. Deste período, concluímos que a criança paga um preço alto pela conquista da sua identidade de criança, filho, aluno. A terceira identidade, a criança, sujeito social, sujeito de direitos. Apesar da semelhança cronológica, existem diferentes infâncias. A da criança, pertencente a uma família com nível socioeconômico alto, que brinca e estuda, mas tem uma rotina preenchida com inúmeras atividades, esporte, estudo de línguas estrangeiras, artes, etc. A da criança que participa da formação de renda da família e por isso trabalha e nem sempre pode estudar. Temos também a da criança que, nas grandes cidades, acompanha os adultos ou até mesmo outras crianças e ficam pedindo esmolas ou cometendo pequenas infrações. A da criança que ajuda o pai ou a mãe nas tarefas diárias de casa ou do trabalho, aprendendo desde cedo uma profissão. Todas as crianças, porém, suas situações de socialização, condições de vida, tempo de escolarização, de brincadeiras e de trabalho são diferentes. A etapa histórica em que vivemos, marcada pelo avanço tecnológico científico e por mudanças ético-sociais, apresenta os requisitos necessários para que a educação infantil dê um salto no sentido de compreender a criança como sujeito social e, portanto, um sujeito com direitos, tá? Esta mudança só será possível se a família e a escola forem capazes de compreender que a criança é capaz de construir e de ler a sua realidade e é a protagonista da sua própria história. É capaz de interagir com as pessoas com quem tem referência e com outras crianças, assim como influenciar ambas significativamente, tá? A função da instituição de educação infantil: educar e cuidar. Cuidar tem como significado, na maioria das vezes, realizar as atividades voltadas para os cuidados primários, higiene, sono e alimentação. Por outro lado, a criança vive um momento fecundo em que a interação com as pessoas e as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados
aquilo que acerca este processo que faz com que a criança passe a participar de uma experiência cultural que é própria de seu grupo social e é o que chamamos de educação, tá? Pessoal, hoje eu falei um pouquinho, né? Fundamentos teóricos e metodológicos, e podemos acompanhar algumas coisas que a gente não tinha nem noção de como era, né, antigamente. Aqui falando sobre Felipe Ares, né, como ele distinguia, né, as identidades das crianças através das artes na literatura. É muito importante a gente aprofundar nesses assuntos, né? Porque tem coisas que a gente nem imagina como era antigamente, começo de tudo, o início de tudo, até se chegar na educação das crianças hoje. Muito interessante, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenham gostado e iremos estar juntos nas próximas aulas. Agradeço a todos vocês e até lá!